Bom, mulheres, vamos conversar aqui hoje sobre a temporada escorpiana. Vamos entender um pouquinho sobre essa consciência astrológica que é, assim, tão temida, tão mal interpretada dentro aí do mundo da astrologia. Eu não sei se vocês possuem características escorpianas fortes. A Paloma, salvo engano, tem a lua em escorpião. Isabel, eu não sei, mas... E outras mulheres que também participam aqui conosco têm características muito fortes escorpianas em seus mapas. Inclusive, escorpião é o corregente do meu ascendente, mas geralmente quando as pessoas descobrem que eu sou astróloga e elas começam a conversar comigo sobre signos, que é o mais comum de acontecer, e aí, quando elas se referem a escorpião, elas se referem com uma certa cautela, um certo receio. Eu percebo até que um certo preconceito com pessoas escorpianas. E, na verdade, como eu gosto sempre de enfatizar aqui com vocês, a consciência astrológica escorpiana ela é tão importante quanto qualquer outra consciência astrológica. E, no final das contas, todos os signos eles se complementam, né, para formar um todo, uma completude. Então, a gente não tem como dar continuidade à nossa jornada se, ao decorrer dessa jornada, a gente não tiver momentos em que a gente precise desapegar de coisas, em que a gente precise deixar morrer para renascer, deixar ir para liberar espaço. Então, aqui, logo de cara, eu já deixo um pequeno spoiler do que conversaremos ao decorrer desse nosso encontro de hoje. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu ir para a minha apresentação. Tá aqui. Bora lá. Bom, bora falar aí do mito de Órion, Ártemis e o escorpião, porque foi o mito que eu pensei para a gente poder fazer a correlação com essa consciência astrológica e começar a compreender um pouquinho desse signo. Bora lá. Esse mito, na verdade, se vocês forem pesquisar, vocês vão achá-lo de várias formas, tá? Tem variações, melhor dizendo. Eu trouxe uma e um trechinho de uma segunda para a gente poder amarrar bem aqui essa conceituação. Bom, conta a mitologia grega que Órion, que era filho de Poseidon, era um gigante e um dos maiores caçadores que existiam naquele tempo. Pois bem, ele era forte, destemido, ele era orgulhoso e ele percorria florestas e mares dominado por um desejo quase insaciável de conquistar tudo o que via pela frente. Mas certa vez, ele se apaixonou por Ártemis, a deusa da caça e irmã de Apolo. Ela era uma divindade selvagem, livre, que amava a solidão das matas e a pureza do seu próprio caminho. Ártemis e Órion compartilhavam, então, essa mesma paixão, né, pela vida ao ar livre, pela perseguição, pelo domínio sobre a natureza. E, por um tempo, eles caçaram juntos. Só que o Apolo, que era o irmão da Ártemis, né? Ele, muito enciumado e com medo de perder a irmã dele, ele arquitetou uma tragédia. Ele enviou um escorpião gigante para atacar Órion. E o Órion,
ele tentou lutar, mas o escorpião era invencível, né? Justamente por ter como proteção aquela couraça ali impenetrável. Então, o Orion, ele correu para fugir desse escorpião e entrou no mar. E ele manteve só a cabeça dele para fora da água, tentando fugir ali daquele escorpião, né? Com sorte, o escorpião vai embora. Só que o Apolo, o que ele fez muito malandramente? Ele chamou a Ártemis, a irmã dele, e desafiou ela a acertar, a mirar naquele ponto lá distante que estava dentro d'água. E aí que ela, sem saber que se tratava do Órion, do seu amado, ela disparou uma flecha com precisão mortal. Quando ela percebeu o que ela tinha feito, né, ela, assim, tomada por muita dor, muito arrependimento, implorou para Zeus que colocasse o Órion como uma estrela, né, para que ele passasse a morar entre as estrelas. E conta que foi assim que nasceu a constelação de Órion, o caçador celeste. Numa segunda versão desse conto, o próprio escorpião teria sido enviado pela Ártemis, quando o Órion tentou, ou teria tentado, violentá-la. Tá? Então, ela ali, como forma de se proteger, ela enviou o escorpião para pegar o Ártemis. E nessa segunda narrativa, o escorpião representa a força que protege o feminino e pune o abuso do poder masculino. E aí, por lealdade à deusa, né, no caso o escorpião, por ter sido leal a Ártemis, ele também foi elevado ao céu, transformando-se na constelação de Escorpião. E aí é que o mito acaba encontrando o arquétipo do signo de Escorpião. Porque Escorpião nasce da tensão entre o desejo de possuir e o impulso de destruir. É um signo que fala da intensidade, da paixão, da força vital, daquela vitalidade que tanto cura quanto fere. Então, assim como o escorpião do mito, o signo de escorpião guarda nele próprio a potência do veneno e da regeneração. É um signo que não teme a morte porque entende que é dela que nasce a transformação, ele entende que a morte é necessária. E aí, quando a constelação de Escorpião se ergue no céu, a constelação de Órion se põe. E essa dança cósmica entre Escorpião e Órion simboliza, então, o ciclo eterno de poder e rendição, de vida e morte, de luz e sombra. E a cada vez que o Sol, então, atravessa Escorpião, como está acontecendo nesse momento, nós, pobres mortais, somos convidados a olhar, então, para tudo aquilo que precisa morrer em nós, para que algo novo possa nascer, ganhar aí o seu lugar. Então, resumidamente aqui, Escorpião acaba ensinando que a verdadeira força ela está na entrega. Não é no poder que domina o outro, mas aquele poder que
domina o próprio instinto. Não é aquela paixão que consome, mas é naquela paixão que transforma. Não é naquela morte que termina, mas é naquela morte que renova. Então, a gente vê como que até mesmo em situações tidas como mais sombrias, né, como acontecimentos mais temidos, existe uma outra perspectiva. E é isso que Escorpião vem para ensinar para a gente, a aprender a olhar por trás das mortes em vida que ele nos propõe a todo tempo. Escorpião fala para a gente, inclusive, que o veneno ele pode ser remédio, né? Então, é mais uma forma de você olhar por perspectivas distintas uma mesma coisa. O remédio, se tomado em dosagem errada, ele se torna um remédio, então, um veneno, perdão. Então, aquela mesma coisa que te traz a cura pode te destruir. E Escorpião está aqui para fazer a gente aprender a olhar para essas questões com esse entendimento da perspectiva luz e a perspectiva sombra. Bora dar continuidade lá ao ciclo da natureza segundo os signos? Pois bem, vamos lá retomar aquela historinha para a gente seguir mais uma casinha. A gente começou falando que após a gente jogar as sementes em solo fértil, Áries, as mudas começaram a crescer e criaram um tronco, touro, chegando os galhos e as folhas, Gêmeos, e então a nossa árvore se preparou para gerar e dar frutos, Câncer. E esses frutos, depois de maduros e prontos, foram distribuídos, embelezaram o ambiente, alimentaram Leão. Na sequência, se apresentou ali a diversidade e nós precisamos começar a separar os frutos bons dos frutos ruins, Virgem. E então, de posse de frutos bons, nós conseguimos começar a compartilhar esses bons frutos com outras pessoas, Libra. E aí, o que acontece é que esses frutos que antes estavam bons e que nós acabamos fazendo algumas trocas em Libra, eles começam a apodrecer com o tempo. Se a gente não consome, ele vai ficando lá ruinzinho. E aí vem Escorpião, então, propondo o descarte desses frutos que não foram consumidos à época apropriada e acabaram apodrecendo. Então, na nossa historinha do ciclo da natureza, é exatamente aí que entra Escorpião. Tudo certo até aqui? Se vocês quiserem me interromper, vocês podem me interromper, tá? Bora lá. Bora falar de Escorpião. Escorpião, signo de elemento água, e aqui nós estamos falando de uma água pantanosa, porque é uma água em Escorpião que a gente não consegue, ela é tão profunda,
ela mexe em questões tão obscuras que a gente não consegue ter visão. Não é uma água cristalina. Por isso que a gente diz que é uma água pantanosa. É um signo de modalidade fixa e possui como regente os planetas Marte, pela astrologia clássica, e Plutão, pela astrologia moderna. Então, carrega aí esses dois planetas regentes. É uma consciência astrológica que vai falar sobre intensidade acima de tudo. Escorpianos não conseguem viver de forma rasa. São extremos, são extremistas. Eles vão estar no tudo ou nada, é 8 ou 80, não tem meio termo. E um dos desafios, inclusive, dessa consciência astrológica é exatamente encontrar o caminho do meio, entender que as coisas não são apenas sim ou não, existe um talvez, existe um caminho do meio que deve ser considerado também. Deixa eu voltar lá. Além disso, é uma consciência astrológica que vai falar sobre profundidade. Por que profundidade, gente? Acabei de falar, não é raso. E porque ele se aprofunda nas questões, ele trata de questões que estão lá nos cafundós do nosso subconsciente, aquelas questões que muitas das vezes a gente dá uma varrida para debaixo do tapete para fingir que não existe. Só que Escorpião mostra que existe sim, e não adianta varrer para debaixo do tapete, porque em algum momento isso vai ter que ser observado. É um signo, então, de bastante profundidade, que acaba lidando com assuntos delicados, assuntos que muitas das vezes os outros não querem olhar, mas precisa ter alguém para olhar para isso. E Escorpião é esse cara. É uma consciência astrológica que vai trabalhar a transformação, a transmutação. A transformação é quando a gente modifica a forma de algo. Então, é muito comum você ver pessoas que têm essa consciência astrológica forte, em predominância no seu mapa, fazendo transformações radicais na própria aparência, no próprio corpo, né? Então, você vê desde aqueles que vão modificar ali a sua aparência com a utilização de perfurações, de piercings ou de tatuagens, até aquelas pessoas que vão se transformar radicalmente. Acho que vocês já devem ter visto por aí umas pessoas que pintam o olho, e aí o olho fica, sei lá, essa parte branca do olho fica azul, roxa, enfim, aquelas pessoas que começam a ficar transfiguradas mesmo, com rosto de dragão, enfim, tem bastante por aí. Isso é uma característica bem plutoniana, né, que é desse planeta que rege Escorpião. Então, é muito comum a gente ver pessoas que tenham essa consciência astrológica tendo essa necessidade de modificar a forma da sua própria aparência, do seu próprio corpo, e também trabalhando a transmutação. A transmutação é quando a gente modifica a essência de determinada coisa, né? E Escorpião provoca muito a gente a transmutar energia, transmutar situações. A todo tempo, essa consciência astrológica
nos pede, ó, olha aqui esse trauma, bora ressignificar isso, bora olhar isso daqui por outra perspectiva. E isso acaba trazendo uma transmutação para aquela situação, né? Deixa eu botar uma música aqui, gente, porque eu não consigo ficar sem música de fundo. Bora lá. É uma consciência astrológica que vai falar sobre resiliência, ou melhor, vai provocar a resiliência, né, muitas das vezes. Vai falar sobre cura, justamente porque vai pensar os assuntos para que eles sejam ressignificados, e no que você ressignifica, você traz cura para a sua vida, consequentemente. É uma consciência astrológica que vai falar sobre a regeneração, né? Então, sobre você se recompor a partir de alguma perda, de algum trauma vivenciado. Uma consciência astrológica que vai falar sobre o poder, a necessidade de poder, né? E então isso entra também aquele controle, aquele domínio, porque Escorpião, ele quer dominar as situações para se defender, para não ser ferido, porque no fundo sabe que ele é facilmente ferido. Aqui, se você olhar para o escorpião, ele é um bichinho pequenininho, ele é bem vulnerável. É facilmente, a gente consegue acabar com um escorpião ou ferir um escorpião muito facilmente. Mas a gente não se atreve, muitas das vezes, porque ele carrega, embora pequenininho, ele concentra um poder letal muito grande. E aí entra a correlação do escorpião com o poder dessa consciência astrológica, com a necessidade do controle, do domínio, né? Porque como eu sei que eu sou frágil, que eu me machuco com facilidade, e pior, eu me machuco muito feio, muito profundamente se eu for atacado, então eu vou usar mão da imposição do meu poder letal. Eu vou tentar controlar e dominar a situação para que o outro tenha medo de mim e não me fira. Então, o controle e o domínio escorpianos, eles são por essa razão, eles se apresentam por essa razão, pelo medo de ser ferido. É uma consciência astrológica que vai apresentar uma maior reserva, tá? São pessoas que vira e mexe possuem aquela necessidade de reclusão, de ter o seu tempo ali consigo mesmas, né? Como forma ali de se reabastecer. Isso é bem, bem comum. Além disso, a manipulação é algo muito presente, pelo mesmo motivo que estávamos conversando sobre controle e domínio. Então, a consciência astrológica escorpiana, ela vai ali, ó, manipular, ela vai manipular as situações, para quê? Para ficar no controle daquela situação, porque se ela perde o controle, ela fica vulnerável. É uma consciência astrológica que vai falar muito sobre a desconfiança. A desconfiança. O tempo inteiro com aquele pé atrás, dificilmente eles vão confiar 100% em alguém. São estrategistas porque eles entendem que eles precisam dessa estratégia para alcançar aquilo que eles querem, aquilo que eles precisam para se manter no controle e no poder. É uma consciência astrológica também que fala muito sobre a criticidade.
Mas aqui é uma criticidade, não é uma criticidade igual àquela virginiana. Inclusive, é, a gente acha muitas semelhanças quando a gente fala em controle, quando a gente fala em criticidade, a gente acha essa semelhança entre Virgem e Escorpião, mas são distintos no final das contas, porque a criticidade virginiana, ela é aquela criticidade que ela está procurando uma melhora para trazer eficiência a algum método de trabalho, algum método de execução de algo. Mas a criticidade escorpiana, ela é aquela criticidade que ela é muito peculiar, porque o escorpiano, ele vai falar de assuntos que são tabus. E ele fala para provocar. Então, é quando ele entra ali naquela casa de uma família em que uma pessoa se suicidou enforcada. E começa a conversar com a maior naturalidade do mundo sobre corda, sobre o que podemos fazer com uma corda. Então, tem essa peculiaridade ali na criticidade, mas é para provocar o outro a olhar para aquilo que ele não quer olhar, para aquele trauma que ele não quer olhar. É um signo que vai falar sobre permanência, justamente por ser de modalidade fixa, então, assim como o touro, assim como o aquário, assim como o leão, é um signo que também possui dificuldade em se adaptar a coisas novas, se mover de onde está, né? Tem essa resistência a mudanças. É uma consciência astrológica extremamente passional, voltada para a passionalidade, para o embate, embora é só a gente mais uma vez pensar no escorpião, né? Porque o escorpião ele não foge do embate. Ele pode se esconder às vezes, mas quando ele se sente confiante, ele sai e ataca. Por mais que ele seja isso aqui contra ali a pessoa ou o outro predador que esteja ali querendo atacá-lo. É uma consciência que fala muito sobre os mistérios da vida, justamente porque trabalha com temas misteriosos, temas que são ocultos, que são desconhecidos para a gente. Não é à toa que Escorpião ele vai falar sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre oráculo, sobre tudo aquilo que trabalha com o ocultismo propriamente dito, tudo aquilo que envolve a morte propriamente dita, não só as mortes em vidas simbólicas, mas todo tipo de morte mesmo, incluindo a morte física, tá? É uma consciência astrológica que vai falar sobre sedução e sobre sexualidade, porque é uma consciência que tem uma libido mais aflorada, tende a ter essa libido mais aflorada, né? Muito mais sensual, até por carregar esse Marte como um planeta regente, então tem esse quê da sensualidade. É um signo que vai falar sobre defesa, né? Como eu falei, o escorpião ele está o tempo inteiro se defendendo de possíveis ataques que ele possa receber. É uma consciência astrológica que lida com crises, traumas, tabus. Então, assim como ele leva para o mundo essa consciência de que precisa olhar para as suas crises, para os seus traumas, para os seus tabus, para que possa resolvê-los, são pessoas que carregam essa provocação de lidar com crises
E quando essas pessoas escorpianas estão mais ali alinhadas à consciência astrológica, elas acabam tendo até um jogo de cintura muito bom para enfrentar crises, para conversar com os outros sobre as crises que os outros estão passando, para falar sobre traumas, sobre tabus, sem que aquilo as envolva emocionalmente falando, tá? Mas, por outro lado, se essa consciência astrológica não estiver alinhada, essas crises, esses traumas e esses tabus que tendem a aparecer de tempos em tempos na vida dessas pessoas, também, soterram a pessoa, né? Ou melhor, como estamos falando de um signo de elemento água, afogam a pessoa, puxam a pessoa lá para o fundo do poço, tá? É uma consciência astrológica que vai falar sobre agressividade, violência, tá? E por quê? Porque, como eu falei para vocês, o escorpião, ele carrega um poder de letalidade gigantesco, né? Então, a consciência astrológica escorpiana, por correlação, traz essa agressividade, essa violência destrutiva, tá? E é tendencioso aí a extremismos, como nós conversamos logo no início, aquele 8 ou 80, tudo ou nada, ou eu estou muito bem ou eu estou muito mal, não tem um meio termo. Mas aí é que mora a grande questão, achar esse meio termo. Esse é um desafio de escorpianos, encontrar o meio termo, o meio do caminho, porque a vida não é feita de extremidades apenas. E a gente precisa equilibrar para a gente poder viver bem. É uma consciência que tende muito à vingança, tá? Inclusive, quando eu digo que as pessoas não gostam muito de falar sobre escorpião, é exatamente por isso, porque escorpião carrega muitas características que, aos olhos da sociedade politicamente correta, é feio, não é algo para ser falado, nem algo que a gente possa dar vazão. São tabus, né? Como assim você é vingativo? Como assim você pensa em vingança? Sim, pensa em vingança, sim. Não só escorpianos, como todas as demais pessoas. Só que o escorpiano, ele tem ali aquela roupagem que é muito apropriada a deixar dar vazão a esse tipo de desejo. E ele, assim como ele costuma ser vingativo, ele também provoca aqueles que o cercam a repensar sobre o assunto vingança. E aí, não que ele vá ser agente de defesa de que pessoas sejam vingativas, não é isso. Mas ele com certeza vai provocar as pessoas a tentarem entender o que vem por trás desse sentimento de vingança, porque é ali que mora a raiz da causa que precisa ser arrancada para que a pessoa se cure e não sinta mais o desejo de se vingar. Então, tudo em escorpião, a gente precisa entender o duplo olhar. São pessoas extremamente intuitivas, justamente porque possuem esse radar, tá? A gente costuma dizer que escorpianos possuem um radar e que eles captam no ar as intenções das pessoas, o que se passa dentro das pessoas, o que se passa naquele ambiente. Muitas das vezes você não precisa falar para um escorpiano o que está ocorrendo, porque ele já consegue captar
e às vezes eles até mesmo antecipam. Por isso que você vê muitos psicólogos, muitos psiquiatras, psicanalistas, que têm essa natureza astrológica muito forte. E isso favorece esse tipo de profissão, porque eles conseguem adentrar no inconsciente da pessoa que eles estão atendendo, assim como eles conseguem captar energeticamente o que está se passando com aquela pessoa ou com aquele ambiente. É uma consciência astrológica que tende à morbidez, falar do que é mórbido, né? Que muitas das vezes ninguém quer conversar, ninguém quer falar sobre morte, ninguém. Ninguém quer falar sobre seguro de vida, muitas das vezes. Não, porque eu vou pensar nisso? Se eu começar a pensar nisso, eu já estou planejando a minha morte, um auxílio funeral, como assim? Escorpianos são aqueles que vão falar sobre isso, que vão entender a importância disso. Inclusive, a casa 8, no nosso mapa astral, que é a casa que tem correlação com Escorpião, é a casa que vai falar da morte, é a casa que vai falar dos seguros, é a casa que vai falar da herança, é a casa que vai falar de tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. É uma consciência astrológica que tende à arrogância, à obsessão, e essa obsessão é aquele pensamento fixo e repetitivo, retórico, que fica martelando e martelando e martelando, e aquilo vira uma obsessão. A pessoa não consegue mais viver, ela só pensa naquilo. Enquanto ela não consegue aquilo, ela não para de pensar naquilo. Ou enquanto ela entende que aquilo tem um grau de importância maior na vida dela, ela vai ficar apegada naquele pensamento retórico e obsessivo. São pessoas também sarcásticas, ciumentas, e aqui o ciúme entra no sentido de domínio, eu preciso dominar o outro, então eu preciso ser o controlador do outro, então se eu percebo que o outro não está tão ali no meu domínio, no meu controle, o meu ciúme vem à tona, porque eu preciso estar ali, ser a única, toda poderosa na vida do outro. É um signo sombrio, como eu falei, que vai falar sobre mortes em vida, que vai falar também da possessividade, que não quer mais, mas também não quer que seja mais de ninguém. Eu não quero mais esse relacionamento, mas essa pessoa não foi minha, não será mais de ninguém. Então, aqui eu fiz um resumo bem resumido, mas assim, bem profundo também, do que a gente encontra nessa consciência astrológica. E aí, antes de prosseguir, eu vou até voltar aqui para o chat para ver, porque eu estou vendo aqui que a Paloma está polvorosa, né? E assim, por que, né, trazendo um esclarecimento, esses esclarecimentos eu trago só para vocês que estão aqui ao vivo comigo, gente, por gratidão, né, por vocês reservarem o tempo de vocês para me ouvirem. Mas vamos lá. Por que, Paloma, que você acaba entendendo que você é mais escorpiana do que capricorniana, sendo que Capricórnio é seu signo solar? Isso tem uma razão de ser. Porque Escorpião na sua vida fala sobre as suas emoções, fala sobre a forma como você reage aos acontecimentos instintivamente, sem passar pelo seu racional. Então, acaba sendo algo muito familiar para você, onde você se identifica. E é até interessante, e eu vou até falar uma coisa para você. Geralmente, as pessoas têm muita dificuldade em se identificar com
as características do signo que carregam na Lua, porque muitas das vezes agem de forma tão inconsciente que sequer conseguem perceber que são daquela forma. Só que você consegue ter essa percepção nesse momento, por quê? Porque você já vem num processo de autoconhecimento de algum tempo. Você já vem fazendo trilha lunar comigo já há algumas temporadas, né? Algumas lunações, melhor dizendo. Então, você consegue ter mais consciência do seu contexto, de quem você é, da forma como você reage. E, diante disso, é aquele nosso papo de sempre. Legal, estou me identificando nisso tudo, o que posso fazer a partir disso? E, como eu já disse, Escorpião já traz a resposta. É começar a olhar para tudo isso e entender qual é a outra perspectiva, qual é o outro lado dessa moeda que você não está conseguindo enxergar. Porque Escorpião, ele não quer só mostrar para você esses lados mais sombrios. Ele quer que você, a partir do sombrio, encontre a luz. Então, não é para se enfiar no sombrio e ficar lá quietinha, achando que o escurinho está gostoso. Porque quem tem Escorpião forte sabe que o escurinho não é gostoso. Não é. Escorpião não brinca, né, nessa jogada, né? Então, quem tem Escorpião tem que aprender a lidar com esses temas. E Mirna também se identifica com algumas coisas, com outras não. E aí também, por quê? Porque Escorpião, para você, Mirna, é o seu signo solar. E o nosso signo solar, embora as pessoas digam que a gente nasce com as características do nosso signo solar, de nascença, a gente já tem aquelas características de nascença, muitas das vezes não. Inclusive, muitas das vezes a gente precisa percorrer a jornada da heroína, a jornada do herói, para encontrar o que o nosso signo solar espera da gente. Então, quando a gente não se identifica com alguma coisa do nosso signo solar, que fala sobre a nossa essência, a gente ou a gente está virando a cara para não ter que encarar determinadas coisas, né? Ou então a gente precisa começar a pensar com mais carinho sobre essas questões. Logicamente que eu não estou falando aqui, eu não me sinto vingativa. Então você tem que passar a ser vingativa. Não, não é isso. Mas é você começar a entender qual é o papel da vingança na vida de alguém. O que está por trás dessa vingança? O que de fato mexe com e provoca essa reação na pessoa? Tá? Mas é muito comum também as pessoas não se identificarem com o seu signo solar. Na verdade, vocês que já passam por atendimento comigo sabem que a gente é um grande conjunto de influências astrológicas, né? Não é só o nosso Sol, nem só a nossa Lua, nem só o nosso ascendente que vão falar sobre a gente. Mas eles dizem muito sobre nós. E quando a gente não se identifica, muitas das vezes, por a gente ainda estar no caminho para entender essa consciência na nossa vida. Bora lá. Vamos continuar aqui a prosa. Temporada escorpiana, né? E para quem não lembra o que é uma temporada, é quando o Sol em trânsito no céu está passando pelo signo de Escorpião, é um momento muito favorável para a gente iniciar terapia,
investigação de questões íntimas, né? Porque a gente vai ficar com uma habilidade, uma abertura maior para trazer à luz dores e sombras que a gente carrega no nosso subconsciente. Então, como a temporada ela favorece esse tipo de tratar esse tipo de assunto, eu sugiro para todas vocês que assistirem a essa aula, que não estejam fazendo terapia ainda, que façam, tá? Quem já está fazendo, intensifica, direciona o assunto a ser tratado na terapia, busca um trauma, busca uma dor, porque o momento está propício para isso. Favorável para investir em processos de autoconhecimento. Então, aqui entra a astrologia, constelação familiar. Aqui eu botaria o tarô, todo tipo de oráculo, inclusive, porque assim como as pessoas estão mais suscetíveis e abertas a terem uma maior compreensão sobre si mesmas, o próprio operador dessas técnicas e desses saberes e conhecimentos, ele também estará mais conectado com o universo como um todo, tá? Então, a energia favorece ambos os lados e essa troca. Logo abaixo eu botei investir em atendimentos oraculares e energéticos, né? Como tarô, baralho cigano, enfim, qualquer tipo de oráculo. Favorável para desapegar, para encerrar ciclo, para limpar, para doar, para fazer um detox na vida como um todo. É um movimento mesmo de desapego. O Escorpião fala sobre desapegar, gente. Deixa aí para o novo chegar. Deixa a pele sair para uma nova nascer. Favorável para buscar patrocínios. E aqui, como assim patrocínio? É porque a casa 8, que é a casa que tem correlação com o Escorpião, ela fala sobre o dinheiro do outro, né? Ela fala sobre a gente gerenciar recursos que vêm do outro. Então, aqui, esse buscar patrocínios é no sentido de tentar uma ajuda financeira para determinada coisa, para fazer alguma coisa, vinda do cônjuge ou de qualquer outra pessoa, é um momento bom para a gente gerenciar recursos financeiros que venham de outras pessoas em nosso auxílio. Favorável para se conectar com o prazer, com a sensualidade, com a nossa sexualidade sem tabus, tá? Lembrem-se que essa consciência astrológica, ela é muito perspicaz sobre esses assuntos, né? Ela detém, vamos colocar assim, uma expertise sobre esses assuntos. Então, é um momento que a gente pede para que a gente dê vazão. Favorável para retomar o nosso poder pessoal, para a gente se sentir poderosa, né? A gente se sentir ali por cima da situação. Favorável para permitir se transformar de dentro para fora, transmutar traumas, transmutar energias, transmutar situações, ressignificando tudo isso e trazendo cura para a nossa vida. Mas eu trouxe um alerta para que todas nós, né, tenhamos o cuidado de não nos entregarmos às vibrações pesadas e baixas que nos deixam sem energia para agir por conta das nossas próprias sombras. Então, aqui, como é um momento que também os traumas tendem a aparecer, as nossas sombras tendem a vir à luz, a gente tem que ficar ali atenta para que eles não consigam ali, ó, nos capturar e levar a gente lá para o buraco, tá? Então, vamos evitar sintonizar com o que não é legal, com pensamentos negativos, com sentimentos negativos. Vamos tentar sempre
polarizar isso de alguma forma, nem que seja botando uma música, escutando, cantando, dançando, indo fazer uma atividade física, qualquer coisa, descarregando a energia através do ato sexual. Ah, não tenho ninguém, faz sozinha. Enfim, vamos tentar mudar a polaridade das vibrações, porque se a gente entra nesse pântano escorpiano, nessa areia movediça, a gente tende a ser sugadas, né? É um momento de mais introspecção, né? Inevitavelmente a energia vai trazer a gente para uma introspecção, por isso que eu estou falando para a gente fazer um movimento contrário ao isolamento e à introspecção, embora seja necessário, sim, em determinados momentos, que a gente se entregue a essa introspecção, mas aí a gente deixa esses momentos de introspecção para tratar esses assuntos, né, que a gente reflete em introspecção, para tratar em terapia, para levar para buscar um direcionamento através de um oráculo, enfim. Então, atenção para não perder a mão aí nesse isolamento, né? Atenção com energias relacionadas a ciúme, controle e manipulação, porque isso pode estar aí mais forte do que o de costume. A partir de Libra, começou-se um período de socialização. É importante viver social e intelectualmente bem, mas Escorpião é a realidade desses relacionamentos, não o enfoque da sociedade. Estar junto com emoção e profundidade, porque se relacionar, gente, é isso. O relacionamento libriano é algo muito de fachada, da beleza, só ali o que é lindo, o que é belo. Só que Escorpião, ele escancara a realidade do relacionamento. Ó, aqui, ó. Quando você mergulha no relacionamento, na verdade, o relacionamento, ele tem também essas e essas e essas questões que não são bonitas, não. O casamento das novelas, que é lindo e maravilhoso, ele tem um por trás também, que não é lindo e maravilhoso. E o grande lance é a gente aprender a surfar nisso tudo, né? Ao invés de a gente fingir que o lado feio da relação não existe, a gente precisa, na verdade, aprender a lidar com o que é feio também. Bora lá. Qual casa astrológica será iluminada no mapa astral aí de vocês com esse transitar do Sol pelo signo de Escorpião? E hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou me ater a trazer maiores explicações com relação às casas de vocês que estão aqui comigo. As demais vão olhar aí o slide conforme eu for passando, vão procurar a sua casa e vão ler e vão, então, chegar às suas conclusões. Certo? Então, assim, vocês conseguem ver aí em qual casa qual casa Escorpião estará iluminando no mapa de vocês? Para quem não sabe, ó, deixa eu mostrar aqui. No meu mapa, Escorpião é esse Mzinho com um rabinho, né? Então, vocês primeiro precisam procurar esse Mzinho com esse rabinho. No meu mapa, Escorpião está todo dentro da casa 1. Tá vendo? Escorpião começa aqui e vai até aqui. E aqui está a minha casa 1.
Então, ele está todo dentro da minha casa 1. Então, para mim, ele está iluminando minha casa 1. Vocês conseguem ver no mapa de vocês? Hum, hum, hum. Deixa eu dar uma olhada aqui, Paloma. Isabel, que eu não tenho como ver, mas se você souber onde está Escorpião no seu mapa. Paloma, Escorpião no seu mapa começa na casa 1, no finalzinho da casa 1, e pega grande parte da casa 2, tá? Então, para você, vale o que eu falar sobre 1 e 2. Mirna, deixa eu olhar o teu aqui também, para facilitar. Escorpião no seu mapa começa na casa 6 e pega parte da casa 7. Então, Mirna 6 e 7. Paloma 1 e 2, Mirna 6 e 7. Anota aí, tá? Isabel, se conseguir, fala aqui para mim. Bora lá. Vamos lá. Casa 1. Casa 1 sou eu, é a Paloma. É a casa da identidade e da expressão pessoal. Então, Paloma, tanto para mim quanto para você, nesse período aí de trânsito do Sol pelo signo de Escorpião, que começou lá no dia 23 de outubro e vai até... Agora eu não lembro de cabeça, no primeiro slide tinha. Depois eu vejo aqui, mas acho que vai até 21, alguma coisa assim agora de novembro. A gente vai ter que prestar atenção nisso aqui, que eu vou falar agora. A gente pode se sentir mais introspectiva e voltada para nós mesmas. Então, o grande lance aqui é a gente silenciar, curar a relação 21, né, Mirna? Isso. É tempo de silenciar, curar a relação com a nossa própria imagem. Isabel, casa 10, beleza. E nos reencontrarmos com a nossa própria essência. Então, a gente precisa se permitir ser a nossa melhor companhia. E, se assim você sentir necessidade, como eu, de certa forma, senti, logo alisei o cabelo, que eu já não fazia há tempos, né? Fiz os cílios, enfim. Transforma o visual para você refletir quem você realmente é. E, de fato, eu estava num momento em que eu não estava mais, assim, me reconhecendo, não é me reconhecendo, mas, assim, não estava dando tanta atenção para a minha aparência física, e aquilo, de certa forma, começou a me incomodar, porque não estava mais refletindo quem eu sou, sabe? Eu estava voltando minha atenção muito para outras coisas. Então, eu aproveitei essa temporada escorpiana, pegando a minha casa 1, para dar uma repaginada aí no meu visual, para me trazer de volta para aquela sensação de poder ali, de eu me sentir bem comigo mesma, tá? Mas sim, estou mais introspectiva, sim, tenho refletido sobre questões, inclusive, extremamente escorpianas, e estou me preparando aqui para iniciar a terapia convencional, que é uma coisa que eu já não faço há muito tempo, mas que eu acho que todo mundo deveria fazer e deveria carregar para a vida. Certo? Bora lá. Casa 2, a casa dos recursos, a casa das finanças, a casa do dinheiro. Paloma também está com o sol iluminando essa casa. Então, é um momento aí poderoso de cura e de transformação na sua relação com o dinheiro.
Pode ser que você esteja sendo, inclusive, bastante provocada nesse tema, né? A refletir sobre esse tema, mas justamente para você ressignificar a forma como você vem se relacionando com as suas finanças, a forma como você encara o dinheiro na sua vida. É hora de romper ciclos de desperdício e de impulsividade em compras, tá? Rever gastos, desapegar do que não agrega e investir energia em escolhas conscientes. Então, assim, dá uma revisada na sua vida financeira, vê o que realmente é necessário, o que não é necessário, o que você pode abrir mão por algum tempo, sabe? Faz esse estudo com carinho, porque às vezes a gente se percebe tendo gastos desnecessários e que a gente não sabe nem por que a gente está tendo aquele gasto. Então, Escorpião, o Sol iluminando, em Escorpião iluminando essa sua casa, ele pede para você ressignificar a forma como você vem lidando com o dinheiro, tá? Deixa a reflexão. Você tem honrado os seus valores e as suas finanças? E de que forma você tem honrado? Ou você só tem aí encontrado problemas, ou você só está deixando a vida te levar, camarão que dorme a onda leva. Então, é um momento realmente para você olhar com carinho e ressignificar a forma como você vem lidando com as suas finanças. Certo? Bora lá. Casa 3 é a casa da comunicação, então, rapidamente aqui é um momento favorável para resolver pendências com irmãos, familiares, pessoas próximas, cuidar da forma como se comunica. Pode ser que pensamentos intrusivos surjam, então, atenção, tá? Atenção aí. Vou passar rápido, só para falar o de vocês. Casa 4 é a casa que fala da família, momento de maior introspecção e cura emocional. Pode surgir um desejo de se recolher, de resolver pendências familiares, de transformar padrões ligados à ancestralidade, ao feminino. Importante evitar disputas e controle dentro do lar, disputa de poder dentro do lar. Tá? Muito interessante aproveitar para limpar energias antigas, tanto físicas quanto emocionais, e deixar a sua casa mais leve e harmoniosa. Casa 5, que é a casa da criatividade. A casa da criatividade, ela vai falar para que você use o prazer como forma de cura. A vida vai pedir mais intensidade, vai pedir mais presença naquilo que te faz feliz. Então, é um momento de transformar estresse em cansaço, em alegria, em diversão, reconectando-se com paixões, filhos, com as suas criações, os seus projetos, a sua criatividade, permitindo-se sentir prazer, viver o amor com profundidade e cuidar do corpo, especialmente da energia sexual e reprodutiva. Casa 6 entra aqui para Mirna. Casa 6 é a casa do trabalho, é a casa da saúde, é a casa que fala dos colegas de trabalho, é a casa que fala da rotina. É a casa que fala dos impedimentos que a gente encontra na nossa rotina. Fala das doenças agudas. Bom, o Sol iluminando, então, a sua casa do trabalho e da sua saúde, Mirna, pede cura e transformação dos hábitos que você sabe que você tem e que te desgastam. Então, é uma provocação nesse momento para que você reavalie a sua rotina. No seguinte sentido,
O que tem te intoxicado física ou emocionalmente? E identificou, deleta da tua vida. É um momento favorável para você apostar em check-ups, tá? Então, botar exames em dia, que porventura estejam aí esquecidos. Favorável para abandonar velhos padrões e cuidar do corpo com mais amor e presença. É cuidar do seu corpo físico mesmo, sabe? Que muitas das vezes a gente começa a negligenciar por conta da nossa rotina puxada do dia a dia, ou por conta de outras questões, trabalho, filhos, enfim. Só que aqui esse sol, ele pede atenção para o seu corpo físico, para você se amar, para você contemplar o seu templo, a moradia do seu espírito, o seu veículo de troca com esse mundo terreno, porque o seu corpo, o nosso corpo, né, o corpo de todas nós, ele é extremamente importante para que a gente cumpra a nossa missão aqui nessa terra, encarnados que estamos. Então, assim, as pessoas costumam não dar muita atenção para o corpo físico, às vezes pensam só em cuidar do espiritual, só que é como eu falo, gente, tudo é um equilíbrio. É como a mesa lá, que eu sempre falo que tem 4 pernas. Se uma perna bambeia, aquela ou quebra, entorta, aquela mesa vai ficar capenga, ela não vai ter mais estabilidade. Então, não adianta cuidar só do emocional, não adianta cuidar só do mental e do energético. Precisa cuidar do físico também. E é isso que esse sol aqui propõe para você de fato ver o que na sua rotina está te prejudicando. Está prejudicando a sua saúde, o seu corpo físico. E também traz uma atenção especial à saúde dos pets, tá? Porque casa 6 também fala dos pets. Então, esteja atenta aí às mesmas reflexões que você pode fazer aqui para a sua saúde, você pode também fazer para a saúde do pet. De repente, estou achando que está diferente em tal sentido, então procura um veterinário, vê se está tudo bem de fato, né? Olha para a dieta da gata, como é que está isso, está ok, não está, enfim. E lembra, cuidar da sua rotina pode ser o maior ato de cura que você já fez por si. E talvez, Mina, aí nesse momento more a grande chave de virada e de guinada para o seu momento. Cuidar da sua rotina. Certo? Mas vamos falar da casa 7, porque a casa 7 também vai ser iluminada por esse sol em Escorpião. Então, os assuntos dessa casa também te afetam. Casa 7 é a casa das parcerias, é a casa do casamento. Então, esse sol, ele pede um olhar com profundidade para as suas relações, para que você se questione se elas precisam de alguma transformação, de alguma cura ou de algum encerramento. O Sol em Escorpião, ele vai estar provocando esse campo da parceria e do casamento também, o que precisa ser eliminado para que as coisas fluam. É tempo de se observar, de entender como que você se relaciona e se o que você recebe dessas trocas, desse seu relacionamento, realmente tem nutrido o seu crescimento. Então, aqui é muito válido conversas honestas com o cônjuge, terapia de casal é muito bem-vindo aqui numa temporada escorpiana, com o sol iluminando casa 7. E também reflexão sobre padrões de controle, de ciúme e de manipulação, porque tudo isso pode trazer
cura e maior consciência ou expansão de consciência para dentro dessa relação. Casa 8. Casa 8 é a casa que o escorpião se sente em casa, né? É a casa das transformações. Então, quem está com o Sol iluminando a casa 8 vai passar aí por um período de profundidade, de bastante transformação. Se a temporada por si só já fala sobre isso, aqui potencializa. Então, vai ser um tempo de encarar tudo aquilo que estava oculto, como sombras, medos, traumas, tudo que precisa ser de fato curado e encerrado, tá? Embora seja aí um período mais intenso, é um ciclo de renascimento, né? Então, a gente precisa entender que o que emerge das profundezas traz também oportunidade de cura, de libertação e de crescimento espiritual. E é por essa perspectiva que a gente precisa encarar também. A casa 9 é a casa da expansão. E aqui é a expansão, inclusive, do espírito, tá? É uma verticalização, é um engrandecimento e uma evolução espiritual. Então, para quem tiver o sol aí iluminando essa casa, é um momento favorável para mergulhar no autoconhecimento, para compreender seus padrões mais profundos, para questionar crenças, né? E aqui crenças entra no sentido da fé mesmo, a fé que carrega, valores e a forma como enxerga a vida, porque isso pode abrir caminhos de cura e transformação. Então, a sugestão aqui é que quem tiver esse sol iluminando a casa 9, busque experiências que te reconectem com a sua essência, como retiros ou momentos de solitude. Bem interessante aqui para esse momento. Participar desses grupos de meditação, bem legal. Casa 10, chegamos na Isabel. Isabel está com o sol aí, iluminando a casa 10, né? Que é a casa da carreira, da vida profissional. Então, Isabel, esse é um período em que provavelmente o foco, né, vai recair aí na sua carreira. A vida vai te provocar para que você olhe para a sua carreira, né, para projetos que você tenha, profissionais também, e vai trazer um convite para que você reveja o que ainda faz sentido dentro desse campo para você, né, e o que pode ser encerrado, porque já não ressoa mais com você. Então, assim, de repente, eu sou... Vou dar um exemplo aqui da Isabel, porque eu a conheço também, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sou acupunturista, e sei lá, eu não tenho propriedade para falar, Isabel, mas trabalho com massoterapia também, não sei, estou aqui divagando. Só que eu venho observando que essa parte de massoterapia não faz mais sentido no meu trabalho. Eu não me sinto mais bem praticando essa técnica, não estou vendo bons resultados a partir disso. Então, será que vale a pena continuar investindo nisso? Ou não seria melhor, então, tirar essa oferta dessa técnica do seu catálogo de serviços para que você se sinta mais leve com o seu trabalho e até mesmo para que você consiga abrir espaço para inserir uma nova técnica ou uma nova abordagem, um novo público? Faz sentido eu continuar trabalhando com, sei lá, somente com idosos? Ou agora eu vou tentar abrir aqui para trabalhar com criança também? Enfim, aqui é mesmo uma provocação para que você pense em tudo aquilo que você pode encerrar dentro da sua carreira para abrir espaço para que você consiga ter tempo e dedicação para novas possibilidades dentro desse campo. Mas traz como alerta um cuidado com o excesso de controle e obsessão pelo sucesso. Então, fica aí o conselho para que você se permita viver
o presente, né? Fazendo esse detox, essa eliminação do que precisa morrer dentro desse seu campo, dessa sua carreira, para então você abrir espaço para que o inesperado possa aparecer, para que o novo possa se fazer na sua vida nesse sentido. Casa 11 é a casa dos amigos, é a casa das conexões. Quem está com o sol iluminando aí essa casa é um momento ideal para cultivar as amizades, mas aquelas amizades verdadeiras, obviamente, fortalecer laços com quem vibra na mesma sintonia e também para rever os ciclos que já não fazem mais sentido, aquelas amizades que você não sabe nem mais por que você está mantendo. Então, fica a sugestão para que você se mantenha em grupos com propósito, pratique o altruísmo e, acima de tudo, reafirme a sua autenticidade e fidelidade a quem realmente você é, não se obrigando a se manter em grupos por aparência, mas sim porque você se coaduna, você se afiniza com a energia daquele grupo. Encerrando, vem a casa 12, que é a casa do inconsciente. Para quem tem o sol iluminando a casa 12 nesse período, vai aí passar por uma profunda introspecção também, um chamado para o silêncio, para o autoconhecimento, para a entrega espiritual. E aí o convite é encerrar ciclos, desapegar e encarar as sombras, para se preparar para um novo renascimento. Aqui fica o alerta para evitar buscar refúgio em vícios, tá? Bebidas, drogas, psicotrópicos, enfim, ou em distrações. E aí direciona, então, a sua atenção para procurar terapia, práticas espirituais, momentos de solitude consciente, como uma meditação, a prática de um yoga. É tempo aí de morrer simbolicamente para o que já não faz sentido e renascer em luz. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo sobre Escorpião, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos nesse momento. Respirarem fundo, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, contando até 4. Segura o ar, contando até 4. E solta o ar, contando até 4. Mais uma vez. Ainda de olhos fechados, repitam mentalmente o mantra dessa temporada comigo, para que vocês possam internalizá-lo. Eu me permito mergulhar nas minhas profundezas. Transformo dor em poder, sombra em sabedoria, e renasço inteira das cinzas do que já não sou mais. Nada me assusta, porque tudo em mim é verdade. E assim, com esse mantra internalizado, vocês podem abrir os olhos e podem trazer para mim aqui considerações que vocês gostariam de compartilhar, sensações, sentimentos, dúvidas.
porque eu vou encerrar a conversa sobre Escorpião deixando essa proposta para vocês, que vocês se permitam, de fato, a mergulharem nas suas profundezas, sem medo, que vocês transformem as dores de vocês em poder, que vocês se fortaleçam a partir dessas dores, que transformem sombra em sabedoria, em aprendizado, para que vocês consigam, a partir disso, renascerem das cinzas, como a fênix. Não se autodestruam. Escorpião fala de autodestruição. Não se autodestruam. Não se piquem com o próprio veneno. Usem o veneno para fazer o remédio de vocês mesmas. Sejam mais fortes. Usem o poder escorpiano para se dominarem e não para dominar o outro. Lembra do mito que a gente conversou logo no início? Pois bem. Bom, Paloma, trilha lunar escorpiana, eu trouxe aqui só a título de curiosidade para vocês, para que vocês saibam que ela vai ocorrer do dia 20/11 até o dia 19/12 de 2025. E para quem não sabe, é na trilha que, de fato, eu vejo muito além das influências do Sol, transitando pelo signo de Escorpião, que a gente conversou aqui, eu aprofundo na leitura da lunação escorpiana, que é quando a Lua encontra com esse Sol lá em Escorpião, eu leio os aspectos que formam e eu trago um direcionamento muito maior e muito mais assertivo para vocês, trilheiras que já passam por esse atendimento comigo. Mas, como a gente ainda tem aí uma caminhada pela lunação libriana, eu ainda não abri a agenda para a trilha lunar escorpiana, mas já deixo aqui para vocês o spoiler do período em que essa lunação vai ocorrer, e muito provavelmente eu devo estar abrindo essa agenda na semana que vem, lá para o dia 13, tá? Mas eu vou avisar no grupo para que vocês tenham prioridade nos atendimentos, como eu sempre faço. E aí, para finalizar agora de verdade com vocês, eu não sei se vocês viram, e aí eu quero mostrar aqui em exclusividade só para vocês que estão aqui comigo. Eu não sei se vocês viram que eu andei... Deixa eu parar esse compartilhamento. Eu andei anunciando a pré-venda do workshop de planejamento lunar, né? Coloquei ali no grupo, coloquei lá no Instagram, mas ainda não consegui aprofundar muito o que é isso e como que vai se dar isso. Então, eu queria falar aqui rapidinho para vocês e mostrar para vocês como que está ficando o Notion. Eu não sei se vocês conhecem o Notion, mas o Notion, ele é um aplicativo de celular, você também acessa pelo navegador na internet, e ele é como se fosse um caderno inteligente virtual, digital. Ali você consegue colocar calendário, planilhas, você consegue fazer anotações, você interage de fato com esse caderno digital. E a minha proposta com o workshop é ensinar vocês a se planejarem com autonomia segundo as fases lunares. Só que eu fui muito além das fases lunares. Eu trouxe, além das fases lunares, o que a gente pode fazer quando a Lua estiver em cada signo. E aí eu trouxe muita interatividade dentro desse caderno digital. Eu queria mostrar um pouquinho aqui para vocês entenderem o contexto disso. O trabalho com o Notion ainda não está pronto, eu estou alimentando ainda, mas a proposta é essa, é entregar esse Notion para todo mundo que adquiriu o workshop e nos reunirmos num dia por algumas horas para que eu explique para vocês como utilizar esse Notion e para mostrar todo o conteúdo que tem ali dentro de forma didática para que vocês compreendam. Então, assim,
Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só para vocês verem como está ficando, porque, assim, eu estou muito, muito apaixonada por ele. Vamos lá. Olha só, deixa eu vir aqui para a tela. Eu estou alimentando ainda, o Notion é isso aqui, tá, gente? Para quem não conhece. Aqui eu estou no navegador, então eu entrei no site do Notion, loguei e estou aqui na página do workshop de produtividade lunar. E eu estou alimentando. Então, isso que vocês estão vendo aqui ainda é uma prévia do que vai ser quando eu finalizar. Para vocês entenderem, olha a minha proposta. Eu trago aqui uma parte, né, uma galeria, em que eu falo sobre as 4 fases da Lua, Lua nova, crescente, cheia e minguante. E aí, quando a gente clica, eu vou entrar só na Lua nova para vocês verem. Quando a gente clica aqui, ó, na Lua nova, deixa eu mostrar para vocês. Eu venho falando sobre a energia dessa lua nova. Eu venho falando sobre palavras-chave dessa lua nova. O que a lua nova representa? E aí eu trago aqui uma parte com exercícios práticos que a gente vai desenvolver, que a gente vai executar ao decorrer de uma lua nova, tá? Aí eu venho com reflexão. Cada setinha dessa contém um arcabouço de informações dentro, tá? E de exercícios também para vocês fazerem. Uma roda da vida lunar, intenções do mês, ritual sugerido para a lua nova. Vocês me pedem tanto isso, rituais. Óleo essencial sugerido para a lua nova e a forma de utilização. Ervas sugeridas para utilização na lua nova e também a forma de utilização. E aí, isso eu fui fazendo estou fazendo com cada fase da lua. Então, se você entrar na lua crescente, você vai ver a mesmíssima coisa. Se você entrar na lua cheia, também. Na lua minguante, a mesma coisa. E aí, eu não parei por aí, tá? Eu continuei aqui trazendo a Lua por signo zodiacal. E aí vocês vão ver que tem os 12 signos aqui e eu estou alimentando, né? Então, se você clica na Lua em Áries, eu venho aqui com algumas informações do que essa Lua significa, o que é ideal para a gente fazer quando a Lua está em Áries, o que a gente tem que ter cuidado. E aí eu venho falando isso com relação a todos os signos: Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, tá? E aí eu estou desenvolvendo aqui porque eu estou trazendo uma planilha para vocês se planejarem mensalmente. Então, esse mês eu vou ter a lua nova em tal signo, a lua crescente em tal signo. Então, esse signo, ele fala... Essa lua fala sobre isso, esse signo sobre isso. Então, o que eu posso fazer nessa semana para que vocês consigam se planejar e anotando, de fato, o planejamento semanal de vocês de acordo com cada fase lunar e de acordo com o signo em que essa lua esteja. Então, assim, o meu intuito com isso é que vocês tenham autonomia de verdade para começarem a se planejar, sem precisar ficar escutando ali os áudios. Lógico que os áudios têm uma complementação, porque eu falo de aspectos. Mas, assim, se não der para você escutar o áudio, ou então, se você quiser se antecipar, você já consegue olhar o Notion e se preparar. E aí, a minha proposta, o que eu tenho divulgado, né, é um valor menor para quem adquirir até o dia 11/11, que é a minha pré-venda, né? Porque o encontro só vai ocorrer lá para final de janeiro de 2026. Então, eu estou fazendo uma pré-venda com preço especial. E também estou oferecendo para todo mundo que entrar nessa pré-venda um encontro em apartado para a gente trabalhar sobre a produtividade lunar dentro da ciclicidade feminina, tá? Então, eu vou ensinar vocês a também se planejarem respeitando os ciclos femininos de vocês e
com mais técnicas ainda de produtividade lunar, de planejamento lunar, para vocês agregarem a esse primeiro material. E também isso englobará um Notion todo preparadinho, bonitinho e especializado para essa parte do feminino, certo? E aí eu queria mostrar para vocês verem como está ficando bem legal. Quem tiver interesse pode falar comigo, que eu mando o link, tá, para aquisição disso. Mas sabe o que eu queria perguntar aqui para vocês? Deixa eu parar essa apresentação. Na verdade, não é nem perguntar para vocês. Eu estou pensando em fazer um encontro com todas as pessoas que se mostrarem interessadas em adquirirem esse workshop e esse Notion, para esquematizar como que seria melhor a entrega dessa aula em que eu vou ensinar a utilizar o Notion. Se fica melhor um encontro só, ou se seria melhor fracionar esse encontro para não ficar tão massivo, né? Enfim, mas eu vou trazer para todo mundo que for participar a possibilidade de opinar a forma de entrega. E eu vou fazer conforme ficar ajustado entre a gente, tá? Então, eu espero, assim, que vocês tenham... Eu estou muito apaixonada, gente, muito, muito apaixonada por esse Notion. Eu, quando aprendi sobre produtividade lunar, eu não recebi um Notion, eu gostaria de ter recebido um Notion com exercícios práticos, com orientações do que fazer a cada período lunar, enfim. E agora eu estou aqui reunindo os meus conhecimentos astrológicos e os meus conhecimentos que eu carrego por conta dos meus ensinamentos dentro da bruxaria natural, dentro do que eu trago de intuição também, dos meus guias, né? Enfim, todo o meu conhecimento estou trazendo aqui concentrado nesse Notion para ajudá-las da melhor forma possível e também de uma forma bastante direta e reta, tá? Bem didática para também vocês... não tem mimimi. Eu já assisti a aula, o conteúdo está na aula do workshop. No Notion é entrar e aplicar. Certo? Então é isso, mulheres. Deixo aqui um grande beijo no coração de vocês todas. Gratidão pela companhia comigo aqui nessa aula. Quem tiver interesse em fazer a trilha escorpiana, me procura. Quem tiver interesse em adquirir o workshop de planejamento lunar, ainda na pré-venda, me procura também. E nos encontramos no áudio de amanhã, tá? Lá no grupo. Beijo, beijo. Fiquem todas bem.